It's not going home! Fala, eu sou o Lucas e dessa vez eu estou aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. Vamos para mais um giro de jogos aí do final de semana. Sábado e domingo muitos jogos aí aconteceram. Jogos atrasados da Copa do Brasil dos times gaúchos, jogos adiantados do Brasileirão de times que vão estar envolvidos na repescagem da Copa Sul-Americana e as grandes finais, né? Tivemos também a disputa de terceiro lugar, a Copa América, mas principalmente as grandes finais de Euro, em que o futebol não voltou para casa mais uma vez, e a Copa América com a Argentina se sagrando bicampeã em cima da Colômbia. Então aparece a vinheta. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. Quicando a bola, we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Quicando a bola. Yeah, we're kicking it, taking control. Quicando a bola. Someone join us, gotta let the good times roll. Começando pelo sábado, pelo Brasileirão, tivemos Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Uma vitória por 2-1 desse time do Cruzeiro, que já está muito bem antes mesmo das contratações estrearem, né? Na verdade, foi o dia da estreia do Cássio, né? Que foi muito elogiado, mas, por exemplo, ainda tem alguns jogadores. O Caio Jorge não entrou, né? Por exemplo, então, que acho que é o nome de mais piso aí que o Cruzeiro contratou. O time voando aí, né? Com Gabriel Veron e Matheus Pereira jogando muito. Matheus Pereira, por muitos, defendido como craque do campeonato. Acho que eu tô nessa também. Acho que o Matheus Pereira é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2024 até esta rodada, né? Rodada 17. E ele fez o gol, um golaço, inclusive. No finalzinho, o Thiago Borbas diminuiu para o Red Bull Bragantino, já nos acréscimos. Mas é isso. O Cruzeiro, acho que agora é até visto mais como um candidato às coisas grandes do campeonato, já está só a 4 pontos da liderança, do que o próprio Red Bull Bragantino, né? No começo, se via ali o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo como os grandes fortes, né? O Atlético Mineiro também pelo elenco, menos pela campanha. E pela campanha estava se colocando ali o Bahia, um pouco o Atlético Paranaense, algum tempo atrás, na verdade até muito, e um pouco o São Paulo e o Red Bull Bragantino. Mas agora o Cruzeiro tá assumindo esse posto aí de ser essa quinta força no momento, né? Tá ali em quinto lugar, a 1 ponto do Bahia, 2 pontos do Flamengo e a 4 pontos de Palmeiras e de Botafogo. O Red Bull Bragantino é o 9º colocado nesse momento, com 22 pontos, aí já dando uma distanciada, né, desse bolo lá de cima, em que ele teve muito envolvido no ano passado na briga pelo título. Tivemos também, ao mesmo tempo, Bahia e Cuiabá. Acabou a invencibilidade, né? O Bahia que não tinha ainda perdido em casa, né? Não tinha ainda sido derrotado na Arena Fonte Nova no Brasileirão e acabou sendo derrotado pelo Cuiabá do Petit, né? O Cuiabá do Petit que tá muito bem no Brasileirão. O time tinha começado muito mal antes da chegada do Petit, não estava conseguindo fazer gol, estava na lanterna e desde a contratação do Petit, o Isidro Pita cresceu muito de rendimento, né? E aí ele foi fundamental também nessa vitória, né? Que o Cuiabá poderia se sentir muito falta do Daverson, né? Que foi afastado e agora já está de volta, mas passou um tempo afastado, mas o Isidro Pita
vestiu a camisa e disse é minha, e é isso. O Davidson volta tendo que brigar por posição, e acho que nesse momento é merecidamente reserva do time do Cuiabá. O Cuiabá saiu na frente aos 22 do primeiro tempo com o gol do Pita. O Jean Lucas empatou no começo do segundo tempo com a assistência do Everton Ribeiro, que está jogando demais, um dos craques do campeonato também. Mas lá mais para frente, ainda começo de segundo tempo, né? Na verdade, bem na sequência do gol do Jean Lucas, 2 minutos depois, a assistência do Denilson, né? O primeiro foi a assistência do Fernando Sobral. O Pita fez 2-1 e com isso o Bahia fica em quarto lugar. Se tivesse ganhado, ele estaria ali no bolo mais ainda, né? Estaria empatado com o Botafogo e Palmeiras com 33 pontos. O Flamengo cairia para quarto lugar. E num possível empate entre Botafogo e Palmeiras na rodada, né? Aí talvez enfim, o Bahia não terminaria a rodada líder porque alguém ia pontuar, ou os dois empatando, ou um dos dois vencendo, e o Botafogo e o Palmeiras ficaria com a liderança, mas o Bahia empataria ali, ficaria no cangote nesse início aí de rodada, ver essa chance, fica em quarto lugar. E o Cuiabá, com a vitória, chega a 17, se afasta mais ainda da zona de rebaixamento, que tá ganhando forma, né? Essa zona aí com Fluminense, Atlético Goianiense, Grêmio e Corinthians. Já tem 3 pontos de diferença do Vitória para o Corinthians. Então, esses times que estão realmente tendo um desempenho muito abaixo em relação aos que estão ali acima, estão ficando com uma situação bem mais tensa. O Corinthians, o Grêmio, o Atlético Goianiense e o Fluminense são muito facilmente os 4 piores times do campeonato. O Vitória é muito melhor que eles, o Cuiabá é muito melhor que eles, o Criciúma, Juventude, Internacional, Vasco, enfim. Aí do Atlético Mineiro para cima não tem nem papo. Tá complicado para esses 4 times. Acho muito errado o que fez o Atlético Goianiense demitir o Jair Ventura. Eu acho que o Jair Ventura também estava colocando o Atlético Goianiense num viés de crescimento parecido com o do Vitória, parecido com o do Cuiabá, com o do Criciúma, do Juventude, menos porque eles já estão ali nessa oscilação, mas com uma campanha interessante para quem acabou de subir desde o começo. Mas eu vi o Atlético Goianiense numa fase parecida com a de Vitória e Cuiabá antes da demissão do Jair Ventura, e agora eu vejo realmente que é um time muito candidato ao rebaixamento. Tivemos, então, também Juventude e Internacional. Jogo da Copa do Brasil, jogo que demorou muito para começar por causa de muita névoa no Alfredo Jaconi. Tivemos um atraso longo aí do início da partida, porque e até quando começou, tinha melhorado bastante, mas depois voltou a ficar muito prejudicada a visão. Teve um momento ali que parou um pouquinho de novo para conversar com os goleiros, com os capitães, mas continua a partida, mas teve um momento que estava complicado de acompanhar por causa da névoa. Mas enfim, o Juventude foi bem seguro defensivamente e foi mais perigoso que o Inter até ficar com a menos, né? O Juventude com esse jogo direto de contra-ataques contra um Inter com muito maior posse de bola, mas sem ter a objetividade necessária para um time que estava precisando do resultado, né? O primeiro jogo foi 2-1 para o Juventude. Então o Juventude se classificou com esse empate e até ficar com a menos, ele era mais perigoso que o Inter com esse jogo direto aí. E falando de ficar com a menos, a expulsão do Alan Ruschel foi bizarra, né? Muito loucura o que aconteceu no Alfredo Jaconi. E lembrando que é o mesmo árbitro daquela polêmica da expulsão do Hulk contra o Palmeiras. E simplesmente o Alan Ruschel ele foi expulso porque agrediu um torcedor. E aí você ouve essa manchete e você diz, espera aí, por que tu tá dizendo que foi bizarro, mano? Tá louco? Então, o torcedor invadiu o campo para agredir o Ené Valencia. O torcedor agrediu, o torcedor invadiu o campo. Só dele estar invadindo o campo, eu já não tiro a razão dele estar se aproximando do Alan Ruschel e ele fazer qualquer coisa dele e agredir ele, não. Mano, ninguém sabe. A gente já viu um jogo de copinha ter torcedor invadindo com faca na mão. A gente não sabe o que esse doido tá fazendo ali. E independente do que ele tá fazendo ali, não é pra ele estar ali. Então, o grande errado da história é o torcedor. E ele
claramente estava invadindo, era um torcedor do Internacional, ele claramente estava invadindo o campo para agredir o Ener Valencia. O Ener Valencia tinha acabado de perder um pênalti, acabou que o Alan Ruschel estava ali no meio, e ia acabar sobrando para o Alan Ruschel também, mas de certa forma ele foi mais defender o Ener Valencia, e deu um soco no torcedor. Os outros dois jogadores ali do Juventude imobilizaram ele no chão, e o Alan Ruschel foi expulso. Não faz nenhum sentido, é sério. O jogador não pode ser punido por estar fora de segurança. Assim, a culpa é do torcedor que invadiu o campo e da segurança mal feita. Então, a partir desse momento, o Alan Ruschel não tem o que fazer. O árbitro não tem que punir o Alan Ruschel por causa dessa situação. Não faz nenhum sentido a expulsão do Alan Ruschel, uma das coisas mais bizarras e mais absurdas que eu já vi na história do futebol. Mas, enfim, voltando para o jogo, o Ener Valencia tinha perdido um pênalti, o Alan Patrick já tinha perdido outro, e só que o pênalti voltou, porque teve uma invasão do Juventude, e na segunda tentativa, depois de 10 minutos, nessa confusão de entra torcedor, o Alan Ruschel agride, é expulso, e vê se o pênalti ia voltar, 10 minutos parado. É tanto que o jogo teve 15 minutos de acréscimo. Enfim. O Ener Valencia na segunda tentativa conseguiu o gol, né? O Gabriel tinha feito 2 defesas de pênalti, já na terceira ele não conseguiu, apesar de ter caído no canto certo de novo. O Juventude tinha saído na frente, né? Nos acréscimos do primeiro tempo, com o gol do Rodrigo San, que foi muito bem, para mim, o melhor em campo, em escanteio cobrado na primeira trave pelo Jean Carlos, uma jogada que já tinha sido perigosa antes. Com a mais, o Inter pressionou, apesar de que com pouca organização, estava lá na frente, pressionando, mas a defesa do Juventude seguiu muito segura. O Vitão caiu em provocação, e aí foi muita burrice, muita infantilidade do Vitão. Não devia ter feito isso. O Inter estava num momento de crescente, como eu disse, mesmo com pouca organização, estava pressionando e podia conseguir o gol do empate ali do agregado para levar para os pênaltis. Mas o Vitão caiu na provocação, foi expulso por agressão e matou de vez quase todas as chances do Internacional, que foi eliminado. O jogo de ida, como eu disse, foi 2-1 para o Juventude, e é a segunda vez no ano que o Juventude elimina o Internacional de uma competição em 2024, né? A primeira vez foi a semifinal do Campeonato Gaúcho nos pênaltis, com a tal da cavadinha do Robert Renan, né? Que viralizou tanto na época. Ele teve dificuldades ali de seguir com a camisa do Inter, mas estava até jogando esse jogo, né? O Robert Renan. Atlético 3, Ipiranga 0, né? Outro time aí que teoricamente era favorito, mas que tinha perdido o jogo de ida. O Ipiranga venceu 2-1 o Atlético Paranaense no primeiro jogo, mas o Atlético conseguiu reverter com 3-0 aí. Os gols foram do Fernandinho, com assistência do Bruno Zapelli. Depois o Fernandinho teve a chance de fazer o segundo gol dele de pênalti, mas ele perdeu. E depois o Julimar fez no início do segundo tempo 2-0, e no final, já nos acréscimos, o Iorio, com assistência do Thomas Coelho, fez o 3-0, na garantir de vez a classificação, fechar o caixão aí do Ipiranga, o Lucas de Iorio. E aí, fechando o sábado, tivemos Copa América, com Canadá e Uruguai fazendo a decisão do terceiro lugar. Um jogo aí que foi movimentado, um 2-2, né? Principalmente no começo e no final da partida. No início ali, o Cáceres deu assistência para o Bentancur, fez 1-0. Aí o Koné, com assistência do Bombito, empatou ali na metade do primeiro tempo. Fomos para o intervalo com 1-1. E aí depois o Canadá vira na reta final do primeiro tempo. Do segundo tempo. Né? Na reta final do jogo, já aos 35 do segundo tempo, o Jonathan David fez o gol que seria da medalha de bronze do Canadá, mas tinha Luizito Soares com assistência do Jiménez, José Maria Jiménez, deu assistência já nos acréscimos aos 47 do segundo tempo.
O Luis Suárez fez o gol salvador, que levou o jogo para os pênaltis, que começou com o Jonathan David convertendo, depois o Valverde converteu também, o Bombito e o Bentancur converteram, aí veio o Koné bateu e o goleiro Rocher defendeu. O Arrascaeta converteu, o Chonier converteu, o Luis Suárez converteu, e na hora do Alphonso Davies, que se perdesse, o Canadá perdia o jogo, o Uruguai ficava no terceiro lugar, ele deu a cavadinha, falamos da cavadinha do Robert Chenan, né? Agora foi a cavadinha do Alphonso Davies, que foi muito mais bem feita do que a do Robert Chenan, mas acabou ficando na trave, parecida com um pênalti perdido pelo Messi nessa própria Copa América. Então, o Alphonso Davies aí foi meio que o vilão, e o Uruguai conseguiu nos pênaltis o terceiro lugar da Copa América. No sábado no domingo de manhã, outro jogo atrasado da Copa do Brasil. Grêmio e Operário. Jogo que era muito importante para o Grêmio, que está muito mal no Brasileirão, e tinha aí empatado o jogo de ida por 0-0 com o Operário. Tinha que vencer o Operário para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, time que ele é o segundo maior competição, que ele é o segundo maior campeão. Conseguiu sair na frente com um gol de pênalti, depois o Ronaldo empatou para o Operário, ainda no primeiro tempo voltou a ficar na frente o Grêmio com o gol do Everton Galdino, assistência do Jefferson Soteldo, e no inicinho ali, aos 9 do segundo tempo, o Gustavo Nunes fez o gol com a assistência do Vilhaçante para cravar de vez o Grêmio nas oitavas de final, né? Nas oitavas de final da Copa do Brasil. Acho que talvez o Grêmio esteja vendo coisas melhores para esse futuro, quando você vê quem deu as assistências, né? Jefferson Soteldo, Matias Vilhaçante, jogadores que estavam desfalcando o time nas últimas rodadas e podem fazer a diferença, né? Podem ser reforços importantes para uma possível recuperação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E aí tivemos as duas grandes finais, né? Primeiro, a da Euro, Espanha e Inglaterra, comentei no Dimensão Esportiva. Tivemos dois tempos muito distintos. O primeiro, um duelo muito tático, do Inglaterra se defendendo muito bem, mas com muito pouco repertório com a bola, quase se livrando dela toda vez que tinha a posse. E se você ver a posse do jogo inteiro foi muito maior da Espanha, 65%, mas no primeiro tempo foi ainda maior, né? 69% de posse de bola para a Espanha. A Inglaterra, eu acho que ela não se incomoda de não ter a posse, mas se ela não se incomodar de ter tantos passes errados, né? Porque, assim, se você vê aqui a estatística da posse de bola, tudo bem. Mas no primeiro tempo, o time teve 80% só de passes certos. Então, é muito pouco aí para o time da Inglaterra, que não estava conseguindo jogar no primeiro tempo, só se defendeu muito bem, e se defendeu realmente muito bem. A Espanha também praticamente não teve muitas chances de fazer gols no primeiro tempo, porque a Inglaterra se defendeu muito bem. Mas só que o que acontece é que logo no início do segundo tempo a Espanha conseguiu uma grande chance, conseguiu uma jogada em que o Morata puxa a marcação e os dois pontas que estavam jogando muito mais próximos ao Morata nessa grande final, o Lamine Yamal e o Nico Williams estavam dentro da área. O Lamine Yamal dá assistência para o Nico Williams, que faz o gol do 1-0 ali. Essa mudança tática aí do Luis de la Fuente deu muito mais o corredor para o Cucurella, que dá assistência do segundo gol, isso é muito importante também de ser ressaltado. Então, nos dois gols tiveram esse detalhe tático muito importante dos pontas, Lamine Yamal e Nico Williams mais próximos, mais por dentro mesmo, fazendo essa partida, e com a amplitude do campo no ataque sendo dos laterais espanhóis. E a Espanha estava ali, 1-0, e o jogo ficou muito aberto.
muito aberto, completamente diferente do primeiro tempo, lá e cá, mas a Espanha tinha muito mais qualidade, como a gente viu na Euro toda, né? Por mais que a Inglaterra tinha mais qualidade individual, a Espanha teve mais qualidade coletiva. Foi um time mais organizado, foi um time melhor durante a Eurocopa inteira. E na final não foi diferente, estava pressionando, a Inglaterra estava meio perdida, mas aí veio o Southgate com as mudanças. Ele botou de novo o Ollie Watkins no lugar do Harry Kane e botou de novo o Cole Palmer no lugar do Phil Foden. Substituições que deram muito certo contra a Holanda, e eu discordei da entrada do Ollie Watkins, principalmente por ser tão cedo, no lugar do Kane. Na verdade, eu não teria botado o Watkins naquela hora de qualquer forma. Acho que era um momento que a Inglaterra não estava conseguindo construir e que tinha que entrar o Palmer, justamente no lugar do Maino, como entrou, para fazer um meio campo mais ofensivo e talvez a bola chegar mais para o Kane, apesar disso não ser uma passada de pano para a partida ruim do Harry Kane na final da Euro, porque o Kane não é só jogador que fica paradão lá na área, que tem que receber para finalizar, não. O Kane é muito mais que isso e não foi nada disso. Na maior parte da Euro e na final, com certeza. Mas, enfim, o Ollie Watkins, se fosse para colocar, eu teria colocado junto com o Kane, porque a Inglaterra só estava conseguindo o chuveirinho e aí teria dois centroavantes ali dentro da área para tentar receber essa bola para dar cabeçada. Mas, enfim, a Inglaterra imediatamente teve o impacto da entrada do Cole Palmer, né? A jogada foi muito bem feita e o Bellingham, que começou lá de trás a jogada, eu achei um bom jogo do Bellingham na final, tá? Eu acho que, inclusive, as duas finais do Bellingham são boas. Não são tipo, muito boas. Nossa, que final boa do Bellingham, não. É uma final que você fala, assim, boa final. Sem aquela empolgação. É uma boa final do Bellingham na final da Champions e uma boa final do Bellingham na final da Euro, mas eu prefiro a da Euro, inclusive. Eu acho que o Bellingham jogou mais na final da Euro do que na final da Champions e fez o pivô, que é a assistência para o gol do Cole Palmer, praticamente o primeiro toque dele no jogo, né? Primeiro toque dele na bola na partida, uma chapada muito consciente e que ele empata o jogo para a Inglaterra. Tava o sonho vivo do It's Going Home, mas não rolou, porque a Espanha voltou para cima, a Inglaterra voltou a recuar como estava recuada no primeiro tempo, e desta vez a Espanha conseguiu furar esse bloqueio esse bloqueio inglês, e com a assistência do Marco Corelha para o Mikel Oyarzabal, que tinha entrado no lugar do Álvaro Morata. A Espanha conseguiu seu gol do título, conseguiu se tornar a maior campeã da história da Euro, né, com 4 títulos. A tetracampeã Espanha de Luis de la Fuente, que foi vice para o Brasil na Olimpíada de Tóquio, na loucura. E não só ele, o Cucurella, o Daniel, o Monique Williams, quem mais? O Zubimendi, o Merino, eu acho, e o Pedro, que estava machucado, né? Talvez eu esteja esquecendo alguém ainda. Não sei se o. Acho que é isso. Mas, enfim, muitos jogadores que eram daquela Olimpíada ali em Tóquio, que ficaram em segundo lugar para o Brasil, foram campeões da Euro com seu técnico, Luis de la Fuente, que é o melhor técnico da Euro. E é isso, né? Acho que a Inglaterra realmente não jogou futebol na final para ser campeã, conseguiu ali a competição, conseguiu competir, conseguiu sonhar muito pela individualidade do Cole Palmer, pela seu poder de decisão, e óbvio, dedo do Southgate de ter colocado, mas talvez eu tivesse tido que ser titular, né? Porque se você for ver os momentos de Cole Palmer, os poucos momentos que o Cole Palmer entrou nessa Euro, que ele foi subutilizado, ele produziu muito mais que o Phil Foden, que foi titular em todos os jogos. Então,
Eu acho que tem coisas para se elogiar o Southgate, mas tem coisas para criticar também. E é isso. A Inglaterra fica com vice pela segunda vez seguida. E a Espanha é a tetracampeã. E aí tivemos Argentina e Colômbia. Argentina e Colômbia. Um jogo que também, assim como o Juventude Internacional, demorou muito para começar, né? Mas por motivos completamente diferentes. Aí é por falta de organização total da Conmebol, da sede dos Estados Unidos, que simplesmente estavam ali praticamente deixando torcedores invadirem o estádio sem ingresso. Vimos imagens até de torcedores invadindo pela tubulação de vento, né, do ar-condicionado. Loucura total. E com isso o jogo foi adiado. Primeiro para 9h30, era para ser 9, né? Primeiro para 9h30, depois para 10, depois para 10h15. Não, primeiro para 9h30, depois 9h45, depois 10h15. E começou lá para as 10h20, 10h22, por aí. E a Colômbia começou muito bem na partida, pressionando a Argentina, conseguindo recuperar no campo de ataque, fazendo um jogo muito vertical que estava gerando perigo, né? O meio ali jogando muito bem, principalmente quem mais me chamou a atenção no jogo foi o Richard Rios, mas não conseguiu concretizar esse domínio em chances de gol. Até que a Argentina começou a pegar a bola, botar no chão, tocar, e aos poucos esfriando o time da Colômbia. No final das contas, o jogo foi equilibrado como um todo. No segundo tempo, a Argentina foi um pouco melhor. Se no primeiro a Colômbia teve esse início um pouco mais produtiva, no segundo tempo a Colômbia foi um pouco melhor, a Argentina foi um pouco melhor, porém não saiu gol nem no primeiro nem no segundo tempo, né? Na prorrogação foi um por um morrendo, né? Jogadores, inclusive uma curiosidade muito importante, muito louca, é que de todos os jogadores do meio para frente dos dois times, o único que jogou 120 minutos foi o Rodrigo De Paul, que é um monstro, né? Corre, se tivesse que ser 240 minutos, ele corria os 240 minutos, provavelmente, pela seleção argentina. Mas todos os outros tiveram que sair, ou alguns por cansaço, alguns por lesão, como o Messi, que vimos ele chorando bastante depois de ser substituído, e eu acho que isso tem muito a ver tanto dele quanto do Cristiano Ronaldo, e não só na Euro, o do Cristiano Ronaldo. Tivemos choro do Cristiano Ronaldo na final da Copa do Rei Saudita contra o Hilal, na disputa dos pênaltis, em que ele estava chorando primeiro porque ia ganhar, depois porque perdeu. Enfim, Cristiano Ronaldo muito emocionado também. Eu acho que os casos dos dois tem muito a ver com o fato de que eles sabem que está acabando, né? De que, de fato, são os últimos momentos do Messi e do Cristiano Ronaldo no futebol. E, querendo ou não, de certa forma, e até de certos pontos de vista, dá até para dizer que já acabou. Porque a era Messi e Cristiano Ronaldo acabou. Não acabou a carreira dos dois, mas a era Cristiano Ronaldo e Messi já acabou. Eles não dominam mais o futebol mundial. Ficou muito evidente isso. Óbvio, pode ser. Eles têm o direito de fazerem competições ruins, né? O Cristiano Ronaldo fez uma má Euro, o Messi fez uma má Copa América. Eu acho que má é exagero, principalmente pro Messi, mas pro Cristiano Ronaldo também um pouco. Acho que ele poderia ter feito mais, assim como eu disse, não dá para passar pano para o Harry Kane na final da Euro, e na Euro como um todo também, mas o jogo de Portugal, praticamente no ataque, era cruzar para a área errada, né? E não achar o Cristiano Ronaldo. Porque claramente a estratégia seria cruzar para o Cristiano Ronaldo, mas não estavam nem achando o Cristiano Ronaldo. E não tinha um único outro repertório, time de Portugal. E o Messi também não aguentou, não conseguiu ter o desempenho que se esperava dele. Eu acho que claramente já está passando realmente os grandes momentos. Não dá para a gente ter certeza de que eles estarão em condições de serem convocados em 2026, gente, para a Copa do Mundo. Não dá para saber. Tipo, se ele, eu não duvido
não duvido que eles possam estar em condição de serem convocados. Olha só. Não é de fazerem uma grande Copa, não é de serem campeões carregando Portugal, carregando a Argentina, é de serem convocados. Eu não sei se em 2 anos, porque hoje já está claro e evidente que eles não estão no nível de chegar e serem grandes estrelas de Euro e Copa América, imagina a Copa do Mundo, mas que então, daqui a 2 anos, então, pode ser que eles não consigam nem estar no nível de convocação para seleções. Eu acho que é isso. E olha que eu fui uma pessoa que sempre fui muito contra para quem estava falando isso. Tipo, 2014 tinha gente já dizendo, provavelmente, tá, exagerei, mas 2018, sei lá, 2018 tinha gente já dizendo, tá acabando a era Cristiano Ronaldo e Messi, tão decadência, não se lascar, gente, pelo amor de Deus. Onde que estavam em decadência naquele tempo? Onde que estavam em decadência em 2020? Por aquela época ali, tinha muita gente que já falava, e não estavam nem perto. Estavam num super alto nível ainda, todos os dois. Hoje, eu acho que já estão realmente. Estão jogando em ligas menos competitivas, estão fazendo suas bagunças ali, mas claramente na Euro e na Copa América ficou mostrado aí que eles não estão no melhor nível aí que se tem no futebol mundial. Os grandes destaques hoje do futebol mundial, a era de Cristiano Ronaldo e Messi já passou, os grandes destaques do futebol mundial são outros. São Vinícius Júnior, são Mbappé, são Jude Bellingham, são Kevin De Bruyne, são Erling Haaland, são outros. E, enfim, voltando para o jogo ali na prorrogação ainda muito equilibrado, só que tivemos, como eu disse, todo mundo teve que ser substituído. A Argentina tem muito mais profundidade de elenco, né? E isso foi muito decisivo, porque a Colômbia no final ela estava ali com vontade, indo para cima, tentando, mas ela tentava com borra e borré. Enquanto a Argentina tinha jogadores capazes de fazerem a jogada do gol do título, né? Que saíram do banco todos 3. O Paredes desarma, o Lo Celso dá assistência primorosa de primeiro e o Lautaro Martinez, que tem que estar, eu não digo na briga, porque para mim não tem briga. A bola de ouro é de Vinícius Júnior e estão tentando forçar um bocado de gente. Rodri, Bellingham, mano, falaram até do Ramos Rodrigues, pelo amor de Deus. Lamine Yamal, enfim. Não acho que tem briga. Mas ele tem que estar na lista. O Lautaro Martinez tem que estar na lista de melhores jogadores do mundo da temporada. Pelo que ele fez na Série A, pelo que ele fez na Copa América. Ele foi o artilheiro da Copa América saindo do banco praticamente todo o jogo. Então, na Série A ele foi o grande destaque do Inter de Milão, campeã e jogando muita bola. Então, eu acho que o Lautaro Martinez tem que estar na lista aí de melhores jogadores do mundo na temporada 2023-2024 e foi o grande jogador decisivo aí para a Argentina ser bicampeã da Copa América. A Argentina que provavelmente vive sua maior era da história, seu melhor momento da história da seleção da Argentina, com tantos títulos em sequência, conquista mais um e campeã da Copa América para cima da Colômbia. Então é isso. Eu quero saber o que tu achou de todos esses jogos no final de semana. Vai ter continuação da rodada do Brasileirão, né? Então, esses outros jogos vão ser citados pelo Felipe no vídeo do final de semana, né? E também Copa Sul-Americana e só, né? Acho que é isso. Copa Sul-Americana, repescagem e Brasileirão nessa mesma semana. E aí vai ter a cobertura do Felipe no próximo vídeo aí de giro dos jogos. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E comenta tudo aí nos comentários também o que tu achou do vídeo, o que tu achou dos jogos, se tu concorda com as minhas análises ou se tu tem outras visões. E é isso. Tchau!